Faremos, então, nesse momento, a segunda mesa redonda, chamada Desafios da Institucionalização da EAD, que será mediada pelo professor Dr. Ariston de Lima Cardoso, a quem eu convido aqui ao palco. O professor Ariston é doutor em Geociências, mestre em Física, bacharel e licenciado pela Universidade Federal da Bahia, tem estágio pós-doutoral na Universidade Aberta de Portugal e é professor adjunto aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, o professor Ariston irá convidar os participantes dessa mesa, apresentando-os e mediando esse debate. Boa tarde a todos. Com grande prazer e grande lisonjeio, gostaria de convidar os colegas e professores das instituições colaboradoras e principalmente que trabalham na rede de colaboração e aprendizagem, mas anteriormente chamávamos de Universidade Virtual da Bahia. Então, convidar o professor Marcos Túlio Freitas Pinheiro, da UNEB. O professor Marcos, ele tem formação na área de Física, com mestrado e doutorado na área de Educação. Durante muito tempo fez parte da UNEAD, é membro do GESTEC e tem um currículo aqui quase 3 páginas, mas aí eu vou abreviar, Marcos, que atualmente ele faz parte da representação da Unirede, então é um dos nossos grandes colegas aí. Uma salva de palmas para o professor Marcos. Gostaria de também convidar da UNEB o professor Jader Magalhães Albuquerque. O professor Jader é da área de graduação em processamento de dados, da administração, é um professor que já atua há mais de 10 anos nessa área de educação à distância, foi diretor da UNEAD, a primeira unidade descentralizada na temática nossa de institucionalização. Então, Jader, pode ficar à vontade. Meu. Dando sequência, Márcia Rangel, nossa superintendente da UFBA, professora que já esteve presente em todos os eventos aqui da UFRB, em administração, trabalhou na área de gestão de pessoas, coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, junto com o André Leitão, que também está presente. Então, é uma grande colaboradora e corresponsável das ações em conjunto da Universidade Federal da Bahia e também parceira da UFRB. Por fim, a Elisângela Reis, professora do IFBA, atua na área de letras, linguagem e representação, atualmente a UAB do IFBA, Instituto Federal da Bahia. É nossa colaboradora também e participa também integralmente em ações da UAB. Bom, a temática dessa mesa, eu vou abrir rapidamente, mas primeiro parabenizar a organização do evento, parabenizar o professor Adilson e o professor Eniel pela acolhida, pela organicidade em montar um evento em dias tão difíceis e complexos a nível de recursos orçamentários, porém, numa temática de educação e tecnologia, que sempre é uma temática que sensibiliza docentes e estudantes, como se tivéssemos desafios ainda maiores para conquistar a cada vez mais, a cada momento maior. Com grande alegria, nós, há 2 anos atrás, realizamos o primeiro CITED, e a ideia desse primeiro evento foi trabalharmos 2 temáticas básicas. Uma era a internacionalização e a outra a institucionalização. Internacionalização, o professor Antônio já deu um spoiler aí do que aconteceu para a plateia, mas todos participam e alguns são estudantes dos cursos. Nós, na temática internacionalização, nós saímos daquele evento com uma proposta de rabiscarmos uma minuta de curso de especialização, porque encontrar um desafio de integrar uma proposta inicial. Então, Rose, na época, pró-reitora de ensino e pós-graduação, Ana Firmino, na área da assessoria internacional. Então, nós elaboramos uma minuta inicial, fizemos um curso de especialização como um primeiro modelo e, de fato, esse curso foi realizado, implementado em duas turmas, e eu acho que foi uma experiência diferente, um desafio diferente de internacionalizar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mas bem como um modelo vigente Brasil-Portugal que pudesse ser, de fato, algo razoável. A outra vertente do evento que nós fizemos o primeiro era da institucionalização. E, para isso, nós conseguimos construir uma minuta 003/2017,
de institucionalização, onde os docentes poderiam pleitear o encargo docente, e não importando a modalidade presencial à distância. Esse foi o segundo desafio. Essa, confesso que ela andou pouco, o país não andou da mesma forma da internacionalização. Ao menos, a professora Rose ela foi para a Pró-Reitoria de Graduação, mas, claro que são demandas gerais, a gente ainda não consegue fazer de forma tranquila a implementação da institucionalização. Então, esse é um desafio ainda que vai ficar para o terceiro, mas a gente vai ouvir um pouco das experiências das outras instituições, e essa que foi a temática dessa mesa, para que, sensibilizados e capacitados e projetar o futuro, que daqui no próximo biênio consigamos desenvolver essa institucionalização, que ainda nossa ainda está, de certa forma, inicial, ela ainda está sendo germinada, mas que nós temos aqui o caso da UNEB, principalmente das redes e dessa rede que se montou. O mais interessante, e em momentos que eu fiquei na EAD, e esse momento que avançamos durante esses 6, 8 anos, é ver pessoas que compunham essa rede de aprendizagem, essa rede de troca, e a missão principal da educação à distância, que é essa troca de experiências. Vai ficando uma rede enérgica, saudável e salutar. E aí, aqui Luzineide, que acho que é uma das primeiras que a gente convidou como palestrante em 2011, e faz parte da nossa rede de contatos. E de lá para cá, todos esses docentes, todas as pessoas que colaboraram em um certo momento à construção da EAD UFRB. Ok? Eu vou passar a palavra inicialmente a Marcos. Ele é o cara que está com as temáticas mais novas aí da Unirede, até para empolgar um pouco nossa sensibilização ao nosso momento inicial, certo? E gostaria de registrar também, não por fim, mas que a presença do professor José Antônio Moreira, que ele foi um dos caras que topou o desafio de montar esse curso com Brasil e Portugal, ou seja, uma universidade do interior da Bahia, do interior, e montar um curso, editar e sensibilizar pessoas de lá, pessoas de cá, e professor registrar. Deu certo, vencemos a primeira etapa, a segunda, e quem sabe outras que virão, mas em outras fronteiras, outras frentes. Ok? Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer realmente o convite, né, para estar compondo essa mesa sobre institucionalização, né, e trazer para cá um pouco de uma discussão mais ampla. A minha fala vai ser uma fala mais de contexto, que acredito que depois vão ser desdobradas aí todas as ações nas IEs, né, que estão trabalhando com essa perspectiva de institucionalização. Então, eu trago a questão da institucionalização, aspectos contemporâneos. Então, como tratar essa concepção de institucionalizar a educação mediada por tecnologia, de institucionalizar algo que a gente já não quer mais chamar de educação à distância. Né? A gente tem que começar a pensar numa perspectiva de que tudo que nós constituímos e construímos, as ações que a gente traz de educação, né? E essa educação sempre foi mediada por tecnologia, né? Hoje nós temos as tecnologias digitais emergentes que a gente se apropria e que tem uma dinâmica muito grande de mudanças, né? Mas essa educação, ela sempre se apropria dessas estruturas de comunicação e informação que lastreiam realmente a construção do conhecimento e a difusão do conhecimento, né? Dentro do âmbito formal da comunidade epistêmica, principalmente, né? Então, eu vou trazer... Aqui muda? Mudou aí já? Já. Deixa eu mudar aqui também. Eu vou trazer quatro slides, tá? Para a gente discutir, né? Para depois a gente continuar, porque a gente sabe que a fala da gente é na mesa. Então, são 4 slides de um físico falando. Então, a coisa é rápida mesmo. Dá até para ficar em pé aí, para a gente... Não faz sentado, né, Aston? Mas, assim, primeiro aspecto que eu trago é quanto à gestão. Como pensar a institucionalização nessa estrutura contemporânea
né, eu penso que a gente tem que começar a pensar em desenhos abertos de administração acadêmica. Nós temos, hoje em dia, gestões acadêmicas dentro das instituições voltadas exclusivamente para o desenho presencial. Então, nós temos uma política acadêmica, administrativa, estruturada em processos ainda muito clássicos de educação. Como a gente se apropriar de tecnologia e trazer para o âmbito das instituições e conseguir lastrear nossos cursos, presenciais ou não, com essa tecnologia. Como essa apropriação dessas tecnologias para o ensino híbrido, de uma estrutura mais flexível, né? Então, é pensar, eu acho que esse é um grande desafio, talvez seja um desafio bom para o terceiro tema, né? Desenhos abertos de administração acadêmica. E isso eu acho que não é uma coisa impossível, não. A gente pode começar a perceber, até dentro desse desenvolvimento que a gente está fazendo, da rede de colaboração aí, da RCA, que eu acho que é muito importante a gente já pensar nessa perspectiva, né? Então, como pensar o redimensionamento dos regimentos das IES para suportar essa articulação em rede, para suportar essa articulação de construção coletiva do conhecimento, porque a gente não pode mais pensar a educação que é mediada, que é estruturada, de construções coletivas no âmbito somente de uma instituição. A gente tem que pensar isso de uma maneira mais aberta, né? Pensando nas 3 mobilidades que eu acho que são importantes, que é a mobilidade discente, a mobilidade docente e a mobilidade de ofertas interinstitucionais. Como a gente pode ofertar cursos no âmbito da graduação, do ensino, no âmbito da pesquisa, no âmbito da extensão, né, atividades que sejam colaborativas numa oferta multi-institucional, né, interinstitucional e multi-institucional. Pensar isso dentro de uma perspectiva acadêmica de gestão mesmo. O desafio é muito grande para a gente saber quem é que chancela esse curso, para a gente saber como é que a gente estrutura a oferta, quem é que se responsabiliza pelos registros acadêmicos, quem é que se responsabiliza pela composição do corpo docente, quem é que se responsabiliza pela matrícula desses alunos nessa estrutura em rede, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar uma gestão mais aberta em relação a isso. Outra coisa, a concepção dos próprios cursos, tá? Então, a concepção dos projetos pedagógicos dos cursos, eles devem também entrar em uma estrutura de colaboração. Eu acho que um grande exemplo foi esse aí, da UFRB, com a Universidade Aberta de Portugal, traz, né, uma forma de concepção de processos pedagógicos e de projetos pedagógicos bastante amplos, né? Quanto à mediação, a educação mediada por tecnologia, a gente tem que pensar nessa perspectiva colaborativa, através de repositórios institucionais, produção de objetos de aprendizagem, em composição e difusão, não só de objetos, nem dos próprios repositórios, mas sim da composição e difusão de metodologias, de como a gente constituir metodologias de ensino, metodologias de prática pedagógica, né? Como é que a gente pode instituir isso dentro de uma rede, né? Além disso, a perspectiva da produção do conhecimento, né? Aí sim entra aí uma atuação forte dos grupos de pesquisa que discutem isso. Eu acho que aí a atuação nos grupos de pesquisa, a articulação com a divulgação do estado da arte, dessas estruturas constituintes de modelos pedagógicos, de propostas metodológicas, né? Metodologias que hoje a gente fala muito em metodologia ativa, né, educação híbrida, essas coisas tudo tem nome, né, mas como a gente constitui isso, como a gente, de certa forma, colocar em prática essas práticas, né, e compartilhar essas experiências de ensino, e extensão e pesquisa nessa concepção. Tá? Então, quanto à mediação, acho que a gente tem que começar a pensar nessas questões. Quanto à tecnologia, a gente tem que... Aí é uma proposta de apropriação da disponibilidade. Eu estava ouvindo a professora mais cedo, né? Eu acho que é muito interessante a gente trabalhar com o que está disponível.
gente tem que se apropriar do que está disponível, dentro daquela realidade da instituição, dentro da realidade das instituições que estão em rede. Né? Foco na forma, no ato do fazer. Né? A gente tem que ter o foco não só na questão da apropriação tecnológica dos artefatos, mas na maneira como a gente faz isso. Como é que a gente consegue disponibilizar, articular esses cursos, essas ofertas, com o tipo de tecnologia que a gente tem na mão. Né? Está ali para a gente se apropriar. Né? Um deslocamento que é fundamental nesse período agora, que vai entrar nessa questão dessa apropriação em rede, é o deslocamento para além do AVA. Tá? Eu acho que os ambientes virtuais de aprendizagem, de certa forma, reproduzem muito da nossa educação clássica. Né? Eu tenho uma crítica muito grande em relação àquelas salas que já estão estruturadas, coloque aqui seu vídeo, coloque aqui o seu texto, né, onde você tem a atuação docente e a atuação discente limitada por essa ambientação. Essa modelo de apropriação tecnológica para além do AVA. Como construir conhecimento, se apropriar desse conhecimento, como é feito hoje pela comunidade que está dentro do YouTube, que está dentro das redes sociais. Como a gente trazer isso para uma realidade institucional. Né? Outra questão é a autonomia tecnológica no fazer docente e discente. Não é somente constituir modelos, metodologias de ensino, mas existir estruturas de proposição para a autonomia tecnológica de composição digital, tanto para o docente quanto para o discente. Como a gente instituir essa estrutura de construção do conhecimento, né? Promovendo essa autonomia, promovendo a apropriação do fazer a partir do que está disponível. Né? E articular essa autonomia com as metodologias e desenhos didáticos que são lá da mediação, definida na mediação. E finalizando como pensar isso em ações em rede, né? Uma concepção em rede, a oferta baseada em rede de colaboração com o lastro estruturante de uma gestão acadêmica aberta. Nós temos que repensar essa gestão, a gente tem que trazer isso para a discussão. Eu acho que para dentro da rede federal, que tem uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais padronizada de funcionamento, para dentro das universidades estaduais também, pelo menos aqui na Bahia, que tem também uma certa estrutura, dentro dos institutos federais, tem como a gente pensar isso. Né? Como fazer essa concepção de uma gestão acadêmica mais aberta para possibilitar essa institucionalização. A composição dos cursos a partir da mediação tecnológica foge na troca de experiências. Nós temos muita experiência em todas as instituições. Trabalhamos a educação à distância há muito tempo. Precisamos, de certa forma, socializar isso para a gente conceber modelos, estruturas que já foram validadas, para a gente constituir até uma dessa gestão acadêmica aberta, a partir dessas experiências. Né? E estudar a forma de parcerias entre as IES. Eu acho que aí a gente fecha mais ou menos esse cenário da institucionalização. São desafios grandes dentro de uma perspectiva contemporânea de institucionalização. Avançamos bastante, eu acho que a gente já avançou bastante nessa estrutura de pensar a institucionalização e do afastamento da questão da modalidade. Eu acho que a gente tem que agora pensar na convergência dessas modalidades. Estruturar a educação como está hoje, na contemporaneidade. É isso. Obrigado, pessoal. Agradecer, Marcos. E passar a palavra à professora Márcia, da UFBA, vai dar seguimento um pouco da rede de colaboração e aprendizagem. Então, ele vem com a Unirede, que é a nossa rede colaborativa de universidades a nível nacional, e Márcia tem uma proposta que também enseja um pouco do que a gente vem fazendo junto à universidade. Oi. Então, o desafio
Para mim, o maior desafio, quando aceitei a proposta do professor João de assumir a Superintendência de Educação à Distância e a coordenação da UAB, foi exatamente a institucionalização da EAD na UFBA. A Universidade Federal da Bahia é a universidade mais antiga, posso dizer que é a universidade mãe, e é uma universidade que tem uma cultura presencial. E uma universidade que ela é uma rede de várias universidades, porque tinha a escola de Direito, a escola de Medicina, a escola de Administração, e que em um determinado momento se uniu na Universidade Federal da Bahia. Ainda hoje, os estudantes da Faculdade de Direito falam, vocês aí da universidade, como se a Faculdade de Direito não fosse a universidade. Então, é uma universidade muito complexa. E quando o professor nos convidou, em momentos, só para você ter ideia da dificuldade, eu dizia assim, sim, professor, então vamos aqui fazer plano de um contrato de trabalho. O que a gente tem como desafio e qual é a minha proposta? E a minha proposta é institucionalizar a educação à distância na universidade. Ele disse, vamos com calma. Cautela é a palavra de ordem. Faça o seguinte, reúna todos os seus atores, que na época era meia dúzia de pessoas, e os seus opositores. Se você conseguir sobreviver em 6 meses, a gente fala de um plano de trabalho. Então, parecia que os meus opositores eram os mais poderosos na área de discussão de metodologias ativas, acadêmicas, FACED, da Faculdade de Educação. Era lá onde tinha a maior resistência à educação à distância. E aí começamos a trabalhar, dei sorte, peguei um edital, que naquele momento, 2014, estava se falando, como está se falando agora, em acabar a Universidade Aberta do Brasil. Dei alguma sorte, porque de alguma forma voltou o edital 75 e a gente conseguiu colocar alguns cursos e assim, num ato de ousadia, colocamos tudo que podia colocar. E aí iniciamos um trabalho e aí tivemos a oportunidade de desenvolver algumas coisas. E a partir de lá, eu vivo um círculo virtuoso de institucionalização da EAD. Por que eu estou dizendo que é um círculo virtuoso? Porque é um círculo pautado num planejamento estratégico. Por favor, então, aqui eu tentei desenhar e trazer para essa palestra o que eu estou chamando aqui de desafio da institucionalização da EAD. E criei algumas fases para esse círculo que a gente vive na universidade. Às vezes um círculo desse avança, depois volta atrás, a gente tem que retomar, e às vezes eu fico me sentindo naquele personagem do circo que tem aqueles pratos. Você tem que mexer com um, daqui a pouco mexe com outro, daqui a pouco mexe com outro. E eu vou falar desses ciclos aqui. No momento, eu estou vivendo o ciclo da colaboração, como um dos principais ciclos. Então, qual é o objetivo do ciclo da colaboração? Crescimento, prospecção e socialização dos resultados. Esse ciclo da colaboração tanto vale internamente na SEAD UAB, internamente na universidade e externamente entre os colegas da rede de colaboração e aprendizagem. No encontro que nós fizemos aqui no interior, não me lembro qual é o nome da cidade, com os secretários de educação do Educa Vale, estava o reitor aqui da UFRB, eu tive a oportunidade de falar com ele sobre a rede de colaborativa que ele estava assumindo, tinha acabado de tomar posse naquele dia. E foi muito importante conversar com ele e levar as dificuldades da UFBA em relação à institucionalização e dizer que a gente precisava contar com a UFRB. Ele disse, estranho, a UFBA contar com a UFRB? Ele disse, sim, porque se vocês tiverem a mesma visão que a gente tem, e se a UNEB colaborar, e se o IFBA também entrar nessa rede, fomos todos juntos, entrar o ESC, o ESB, fomos todos juntos para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Tecnologia, a gente vai conseguir alguns avanços. Então, para mim, agora a gente precisa das mãos de todos terem uma visão clara do que a gente pensa em educação superior para a Bahia, usando tecnologias educacionais. Eu disse, é bom pensar dessa forma. E aí eu voltei, falei com o professor João, e a gente aí começou a trabalhar intensamente para hoje aqui, a gente já ter tido uma reunião da rede, onde a gente começa a esboçar algumas diretrizes para o plano dessa rede. Então, esse é o ciclo de colaboração. Lá atrás, em 2015, quando eu cheguei, eu achei que a regulação
era o ciclo mais importante. E aí tentamos, André, testemunha de quantas vezes a gente elaborou resoluções para resolver a questão da regulação na UFBA de AD. Em algum momento a gente recuou e disse, não é por aí. Vamos para o Conselho de Ensino. Passei praticamente esse ano inteiro negociando no Conselho Acadêmico uma resolução que muda o regulamento de graduação e UFBA para os cursos eventuais de educação à distância. A semana passada a gente conseguiu concluir, aprovar isso no CAI, e a partir de agora vamos discutir a questão do estrito sensu. Mas foi um processo e um ciclo de conquista de território do que propriamente de implementar uma regulação. Ali a gente pôde discutir tudo, todas as questões, mobilidade sim, mobilidade não, 20%, 40%, e fomos matando item por item, e quando chegou no final a aprovação na Câmara de Ensino, no Conselho Acadêmico de Ensino, todos os aspectos da regulação de graduação e pós-graduação estavam resolvidos em relação à EAD. Então, a regulação tem o objetivo de nos dar segurança e buscar quando trabalhei o círculo da regulação. É ter uma estabilidade procedimental na UFBA nos aspectos da EAD. Hoje a gente tem quase todos os nossos procedimentos administrativos definidos e normatizados, mas tem uma regulação maior agora aprovada no órgão superior. Mas se tiver todas as vezes que o professor Penildo levava a resolução, a minuta batia e voltava, não está maduro ainda. E aí eu disse, não, tem que ser um processo, e aí vivi todo esse processo da regulação, e ainda tem outras regulações, mas o processo tem que ser de conquista de território. Aí tem um outro círculo, que é a questão da governança. Por favor. Então, no círculo da governança, é o terceiro. Ainda está na regulação. Eu estou na governança. Quem é que está? Você fecha da regulação, clica lá em regulação e abre governança. Isso. Então, qual é o objetivo da governança? É a administração estratégica e uma percepção de valor. Essa é outra questão. O que é o valor quando se fala de educação à distância? O Túlio começou a falar, eu gostaria de deixar de falar educação à distância. E que valor é esse que a gente vai trabalhar? Eu já até pensei em mudar o nome da superintendência na primeira reforma do regimento da UFBA para uma superintendência de tecnologias educacionais. Aí tem uma série de discussões sobre as questões, se tem tecnologias educacionais ou se é tecnologia. E como a gente está com alguns avanços nesses principais ciclos, colaboração, regulação. E eu acho que não está dando certo o nome SEAD, pegou, tem uma marca já na UFBA, vamos continuar como SEAD para não mudar e não começar uma discussão toda de novo. Então, a gente vai mudar a percepção de valor do que é educação à distância, mas vamos seguir com o nome porque agora a gente conseguiu vender a ideia da educação à distância na UFBA. E aí vem a questão do financiamento, o período de futurice, né? Financiamento abre aí uma grande discussão no âmbito das universidades federais. A gente está fortemente impactado com o projeto do Ministério. E se por um lado abre algumas perspectivas de captação de recursos, por outra quebra paradigmas, e a quebra de paradigmas tem custo. E para isso a gente tem que trabalhar esse círculo com muito cuidado. Então, por favor, feche a governança e abre financiamento. Isso. Então, qual é o objetivo de financiamento? Como a gente está vendo aí recursos cada vez mais cortados da educação, recursos cortados da CAPES, da UAB. Então, o que é que a gente pensa em relação ao financiamento? Né? Buscar sustentabilidade e redução de riscos. Nós não podemos abrir cursos se a gente não tiver garantia de que a gente tem condições de elaborar esses cursos, gerenciar esses cursos, definir modelos pedagógicos com mínimo de sustentabilidade, sem riscos de ter que interromper encontros presenciais, risco de comprometer a qualidade do nosso material didático. Então, nós precisamos assegurar financiamento para a educação à distância. Não dá para fazer educação à distância como a Universidade Aberta do Brasil está achando. Vou passar a pagar a bolsa dos professores e vocês se virem com custeio.
porque achando que o custeio é algo de pouca importância, que a gente não precisa de tecnologias, que a gente não precisa de logística, que a gente não precisa de inovação. Então, nós precisamos cuidar desse financiamento. Então, é um ciclo que a gente pensa que com uma rede colaborativa de aprendizagem organizada, acreditada pela sociedade, de que a gente é capaz de se articular para poder oferecer soluções com as nossas expertises. Nós somos muito diferentes, embora muito parecidos. Nossas universidades, nossas instituições têm características próprias e a gente tem que ter competência de se identificar com quais as expertises que a gente vai se complementar. Então, para mim, o financiamento passa por essa análise do perfil dos parceiros dessa rede. E quem são outros parceiros que não estão entre nós, que são desejados por nós. Por exemplo, eu fiquei muito feliz de ter recebido uma ligação do superintendente da FAPEX dizendo: olha, eu quero apoiar a rede. E isso, para mim, é algo de acreditação na capacidade nossa de nos organizar. E a fala dele foi assim: o UFRB está aqui na FAPEX, o IFBA tem programas aqui, então a gente está interessado, a gente acha que o modelo realmente é de rede de colaboração, e a FAPEX está aqui para apoiar. Então eu quero ouvir isso também da FAPEX, tá? Eu tive a oportunidade também de, em todos os locais que eu estou, eu aproveito para falar dessa rede, porque ela tem muito mais força do que a UFBA, muito mais. Então, quando eu falava para o secretário de Educação e para o subsecretário, que é o professor Danilo, ele ficou muito encantado com a ideia da rede e pensando na rede Nordeste. Olha, eu disse, eu vou avançar, fazer que nem aquele corneteiro que eu falava para você. Ao invés da gente recuar nesse momento, vamos dar o toque de avançar para poder assustar e nos posicionar. Então, eu acho que o momento é realmente ver de se recolher com as questões que a gente está vendo aí do Ministério da Educação, é de avançar. E a gente pretende, Marcos, com apoio da UNB, ou da UNB não, da UNEB, ou da Unirede, da Andifes e de todas as instituições que nos representam, dar esse toque de avançar. A gente não vai ficar dependendo da UAB apenas. E a UAB pode, de repente, verificar, olha, elas estão avançando, a gente não vai perder esses parceiros. Eu acho que esse é o tom que a gente deve dar. Então, aí a questão do financiamento. E tudo isso só pode avançar se a gente for capacitado para fazer. Não só nós, gestores da rede, mas os nossos parceiros institucionais. Aí eu acho que esse trabalho, professor Antônio, que a gente está fazendo a partir do Digicomp é um grande ponto de partida, porque pode ser, como no caso da UFBA, a gente está fazendo uma amostra, pegando um grupo focal representativo dos professores da universidade, principalmente aqueles que estão chegando na universidade, vai nos dar um perfil de quais são as trilhas de aprendizagem, quais são os roteiros que a gente precisa desenvolver para formar e capacitar pessoas na universidade. Não só professores, mas técnicos e alunos também. Então, esse é o nosso propósito, é capacitação sempre na formação de pessoas, e de pessoas de um modo geral, inclusive dos nossos gestores da alta administração, que é onde está o nosso maior desafio. Porque eles estão muito preocupados com a gestão e dizem, eu não tenho tempo para me capacitar, então eu tenho que encontrar fórmulas inteligentes que essas pessoas, nos seus horários, e aí os MOOCs podem vir ser importante, mostrar o que é trabalhar com educação à distância, com tecnologias e desmistificando certos paradigmas que ainda são reais e fantasmas que ainda são reais. E para mim o fantasma maior por conta da gente estar vivendo um governo que a gente não sabe exatamente se é liberal, o que é e o que vai continuar sendo. Ele, nesse momento, ameaça as universidades e ameaça essa universidade gratuita e presencial. Há um grande receio no interior da UFBA de que a EAD possa ser uma ameaça a essa universidade que a gente vive. Com corte de recursos e oferta de cursos em EAD, adotando um modelo quantitativo e abrindo mão do modelo qualitativo. O grande desafio nosso é capacitar pessoas
para que a gente mostre que pode se fazer educação usando tecnologias, metodologias ativas, modelos de aprendizagem com qualidade. Então, precisamos fazer tudo que a gente fizer, e eu espero que a gente consiga, na rede de colaboração, com muita qualidade, para que a gente, de fato, possa ser acreditado. Então, para mim, o ponto principal é discutir o design instrucional do que nós vamos oferecer na rede. Qual é o nosso público e de que forma nós vamos oferecer. Quais os roteiros alternativos. E aí vamos discutir um pouco de inovação, o objetivo, tudo isso em capacitação está muito vinculado à questão da inovação. O objetivo é novas ideias, criatividade e, por fim, a questão da mobilidade, que foi tratado aqui de uma forma muito bacana pela nossa palestrante, a Vani, a questão da mobilidade acadêmica. Para mim, esse ciclo da discussão da mobilidade acadêmica vai nos unir bastante. Eu acho que é muito importante a gente conseguir, nos pactos que a gente vem a desenvolver na RCA, mobilidade acadêmica, inclusive para técnicos, para professores, para alunos. E por aí, eu acho que a gente, nesse ideal de mobilidade, colaboração, rodar esse círculo várias vezes que seja necessário. Então, por favor, o último slide. Então, esse foi o exercício que eu fiz para trazer, para mostrar que não é simples a questão da institucionalização. Ela tem várias coisas. E na perspectiva da UFBA, isso aí, professor Jada sabe dessa minha cartilina, é parte do meu trabalho, da minha dissertação, que a complexidade identificada na discussão sobre os desafios da institucionalização conduz a assumir uma visão processual, e essa visão desses ciclos, como um caminho viável para a mudança em direção ao modelo pedagogicamente e estrategicamente avançado de AD para a UFBA. Esse trabalho aqui foi feito para a UFBA, essa aqui é uma síntese da minha dissertação. Visão que compreenda a necessidade de equilíbrio, determinação e habilidade para uma construção de uma base social e política interna e externa à UFBA, necessária à implementação da estratégia. Uma visão que se desdobre em múltiplas linhas de ações inovadoras e coordenadas que insiram a tecnologia na vida universitária como pleno respeito à autonomia institucional. Eu acho que a gente respeitar a autonomia institucional de cada uma das nossas instituições é o caminho adequado e certo. E ao papel dos órgãos de gestão acadêmica. A gente não pode, de forma alguma, afrontar a gestão acadêmica das nossas organizações, porque senão a gente pode dar um passo atrás, porque poderemos, em vez de ter aliados, ter, como diz o professor João, opositores. Eu tenho um diálogo muito cuidadoso com as pessoas da gestão acadêmica da UFBA. Aos princípios pedagógicos e à cooperação das universidades públicas como vetores e estruturantes da institucionalização responsável da EAD no sistema de educação superior do país. Então, é isso que eu trago aqui para vocês e agradeço. Bom, depois de ouvir as palavras de Márcia, ela fala com essa calma assim, mas ela trabalha 10 vezes mais do que apresenta. Mas é interessante saber que a rede está avançando e em uma federal que também traz a sua experiência e mudar um pouco agora o foco das federais. O Jader vai trazer um pouco da experiência da UNEB, que foi a primeira, a pioneira da Bahia a fazer educação à distância, trabalhar com a educação à distância. Traz também um pouco da rede WM, então um pouco do que está sendo feito a nível das estaduais no cenário nacional. E, claro, perpassando pela experiência da UNEAD, que é uma das primeiras universidades que eu colocar como uma unidade de institucionalização e que aí todo mundo entendia que era uma receita fácil de fácil solução. Só que a gente vê que a institucionalização ela é complexa, os pratos de massa eles não param de girar. É complexo em toda a universidade, sensibilizar, apoiar professor, a parte de metodologia e principalmente essa migração do presencial para a distância não é tão simples. Então, Jader, colocando aí a experiência, uns 15 minutos aí para... Bom, vamos lá. Bom, antes de começar, eu queria dizer só que a gente ser convidado a participar de uma mesa para falar do que a gente gosta, do que a gente vive, do que a gente pesquisa, isso é muito bom, é excelente.
né? E fazer isso numa mesa com pessoas que também a gente gosta, que a gente admira, que a gente respeita, né? Fazendo merchan, né? Isso não tem preço, né? Então, assim, Ariston, Adilson, Aniel, obrigado pela né? Tá aqui junto com o Marcelista, tem tempo que a gente não se vê, né? Muito bom encontrar as pessoas. Rose tá ali, amiga de outras datas e outros espaços, né? Mas é isso, vamos lá. O título que eu coloquei para essa fala, né? Eu coloquei como subtítulo, né? Caminhos e descaminhos para as instituições públicas, né? Porque em tempos de terraplanismo, né? Então a gente dá passos para frente, dá passos para trás, enfim, né? Eu acho que cabe isso, né? Obviamente, como eu disse, a gente fala daquilo que a gente sabe. Então, minha experiência de quase 15 anos dentro da universidade, da UNEB, né? Discutindo EAD, mas isso se soma ao convívio, nossa experiência de articulação, a experiência junto à Unirede. Então, eu peguei uma fala aqui com uma perspectiva um pouco mais ampla, tentando fazer né, sem dados estatísticos, para não ficar muito chato, mas tentando fazer aspectos, né, que são positivos, aspectos que não são tão positivos assim, que são discretos dentro da institucionalização. Então, deixa eu ver se eu aperto o botão certo de primeira. Não apertei de novo. E agora apertei. Então, vou tratar basicamente duas dimensões, tentar em duas dimensões discutir esse aspecto de institucionalização, uma dimensão que eu estou chamando de administrativa, uma dimensão que eu estou chamando de dimensão acadêmica, né? Entendendo que eu fiz essa separação aqui, talvez mais para fins didáticos, né? Porque eu entendo que isso anda muito imbricado dentro da educação, né? Não EAD, mas da educação como um todo, mas eu acho que é necessário para fins didáticos a gente separar. E os caminhos e descaminhos, né? Aquilo que a gente precisa, né, observar como avanços e retrocessos. Antes de entrar nas dimensões específicas de análise, eu trago alguns marcos regulatórios que orientam nossa vida, a vida acadêmica como um todo, mas orientam e especificamente sobre educação à distância. E aí faço um destaque ao decreto, né, de 25 de maio de 2017, né, ele revê os decretos anteriores regulando a educação à distância, pontuo alguns avanços interessantes, né? Claro que a gente pode questionar qual era o avanço, se eram instituições públicas, se eram instituições privadas, se era EAD como um todo ou não, mas pontuo a dimensão, digamos assim, da valorização, da construção do conhecimento dentro do campo de educação e tecnologias que é dado nesse decreto, onde você reconhece uma gama de objetos e de produções como sendo produções de caráter relevante para a área de educação à distância. Então, laboratórios virtuais passam a ser considerados como artefatos, né, passíveis de avaliação, biblioteca virtual pode substituir biblioteca física. Alguns paradigmas aí são quebrados em relação à educação à distância, e isso transborda para a educação presencial. Obviamente, nada justifica você dizer que aceita laboratório virtual para um curso e não aceita para o outro, exatamente na perspectiva que nós estamos discutindo aqui de convergência. Então, eu considero que foram dimensões que avançam, e aí considero que esse avanço que está no decreto, obviamente, ele precisa ser absorvido pelo processo de institucionalização de cada uma das IEs. E a gente vê que decreto ele trazer algumas coisas que me pareceram inovadoras, né, que tem reflexo, sobretudo, em financiamento, tem reflexo em infraestrutura, tem reflexo diretamente em orçamento, tem reflexo numa dimensão metodológica. Dentro das IES, a gente enfrenta resistência a um decreto que já está posto, né, dentro da própria IES, resistência. Né? Então, esse é um marco que chama atenção para ele, antes de entrar nas dimensões. Aqui uma cronologia só de alguns marcos, não vou falar sobre eles, mas só para, né, tenhamos mais uma vez aqui clareza de que as discussões sobre educação e mediação tecnológica, e, né, especificamente tratado ainda como
EAD, né, é muito bem regulamentada no campo federal. Claro, tem lacunas, tem questionamentos que podem ser feitos, mas é muito bem regulamentado e é uma base excelente para conduzir o nosso processo de institucionalização, né? Não é algo que está solto, a gente não precisa reinventar a roda. As dimensões já estão muito bem reguladas, outras nem tanto, mas isso daqui é campo de, né, disputa, de briga, de questionamentos dentro da própria universidade, o que dificulta, né, a vida nossa enquanto pesquisadores e gestores. Agora, especificamente na dimensão administrativa, parece que a gente combinou, os pontos são os mesmos, porque os incômodos são os mesmos, né? Dimensão administrativa, primeiro eu falo do sistema de financiamento nas instituições, né? É a realidade da UNEB, é a realidade de, acredito, 99% das instituições públicas que entraram na discussão de educação à distância, que o nosso fomento, o nosso estímulo maior, saindo do campo da pesquisa, foi o sistema OAB, aquele que deu o pontapé inicial para a maioria das instituições, ou que pelo menos começou a ganhar volume, ganhar corpo nas instituições a partir do sistema OAB. E aí, né, tudo tem, né, a sua virtude e o seu vício. Virtude de fomentar, de estimular, depois o vício de te deixar dependente, né? Eu não faço nada agora se não tiver um financiamento, tiver um fomentozinho externo. E como é que funciona isso, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Não porque o dinheiro seja importante, porque é mesmo o financiamento, mas não é só por isso, mas é porque é exatamente a legitimação do que é o institucional. Quer dizer, o institucional não há distinção de orçamento, seja para educação mediada por tecnologia, educação que não é mediada por tecnologia, seja presencial, seja AD, seja híbrido, não há distinção. Se não há distinção conceitual, ali como o professor Túlio colocou, não pode haver distinção orçamentária. Quero crer, né? Obviamente, se for captar recurso, ótimo, ok, vamos captar em nome de um projeto específico, mas não faz sentido ter orçamento separado, né? Então, no momento que, né, orçamentariamente se parar de separar o que é recurso para a educação à distância, o que é recurso para o presencial ou híbrido, etc., olha, para mim é o clímax da institucionalização, né? Então, o primeiro ponto, e o meu questionamento é exatamente esse, né? Existe EAD fora da UAB, eu repito isso já há algum tempo, né? E é exatamente isso, essa é a nossa motivação agora. Vamos, né, atrás. Claro, fomento a gente precisa, mas precisamos discutir esses modelos que, né, sejam de articulação com outras IES, seja aqui no nível Estado, seja fora do Estado, no nível Brasil, seja internacionalmente, mas, né, que estratégias nós vamos usar, e seja internamente, dentro da universidade, com um curso nascido na universidade, gestão da vida na universidade, né? Como fazer isso e de fato, eu não acredito que dê diferença de orçamento do que é para um projeto ou para outro, né? São docentes que nós temos, são a equipe técnica que nós temos, são os recursos da universidade que nós estaremos utilizando, né? Outro aspecto relevante, a formação e seleção. Opa, desculpa aqui, como é que eu retorno? Muito bem. Formação e seleção docente, né? Então, do ponto de vista na dimensão administrativa ainda, considerando que eu preciso ter docentes devidamente, né, formados, aperfeiçoados, né, qualificados para atuar com a educação e mediação tecnológica, né? Então, são as estratégias formativas e é preciso que haja investimento nisso, e investimento, entenda como recurso financeiro, mas entenda como tempo, né? Como tempo, debruçar, desenvolver projetos reais e concretos que trabalhem a dimensão formativa. Bem como um aspecto de... Claro, a universidade está se renovando, novos docentes estão entrando, novos técnicos, analistas estão ingressando na universidade, o corpo, né, de pessoas está sendo reformado, e eu preciso de pessoas que entrem, né, devidamente preparadas e qualificadas para atuar com a educação à distância, né? Então, além do processo de formação interna e aperfeiçoamento, eu preciso também absorver pessoas que já entrem na universidade com, né, em seu DNA, né, com as discussões de educação à distância, e essa é uma discussão que também, né, do ponto de vista de institucionalização, que a gente fala, e mais adiante eu vou dizer que tem alguns entraves nessa discussão. Isso não é discutido. Isso não é discutido, né?
claro, cada gestor dos seus projetos, é assim que a gente faz, cada gestor dos seus projetos cuida do processo de formação daquele docente, daquele tutor, daquele técnico que vai trabalhar no projeto. Trabalha, mas não é um projeto institucional. Não é. Né? Mesmo aqueles projetos conduzidos pela Pró-Reitoria de Graduação, mesmo projetos conduzidos no nosso caso, né, temos uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, essa discussão ainda está muito, muito incipiente. Né? A educação é chamada a servir a essas pró-reitorias, mas não é objeto de uma discussão sobre formação de pessoal. Né? Aspectos de infraestrutura, né? Então não se faz educação e mediação tecnológica sem infraestrutura adequada. Né? E aí um relato aí de experiência nossa lá dentro da universidade. Nós temos uma gerência de informática, uma unidade de desenvolvimento organizacional que lida com tecnologia da informação. E, em determinado momento, nós conseguimos recurso para contratar profissionais da área de tecnologia da informação com um específico. Conseguimos recurso para isso. E depois descobrimos que, por alguma legislação do Estado, a universidade não poderia contratar profissional com aquele perfil. Ou ele viria para o concurso, né? E terceirizado não poderia, teria que vir através da SAEB, enfim, de um outro órgão de TI do Estado, para prestar serviço na universidade. Quer dizer, essa é uma dimensão burocrática e contraproducente absurda, né? Absurda. Então, assim, infraestrutura é essencial e é preciso que existam contratos específicos para que a universidade possa lidar. Esse é um caso das estaduais. Isso valia para todas as estaduais, eu não sei como é no âmbito das federais, mas era uma realidade. E em outros estados, dentro da Câmara da Bruem, a gente comprovou que existiam isso mesmo, leis estaduais. A maioria dos estados, o que eles fizeram, né? Criaram órgãos específicos para serem provedores de serviços de TI para os demais estados. Tá? Então, aqui é a Prodeb, aqui na Bahia. Então, determinados serviços especializados, a universidade não poderia contratar de uma empresa terceira diretamente. Eu teria que contratar da Prodeb para a Prodeb me prestar esse serviço. Né? Bom, enfim, até ter esse serviço disponível, o projeto teria acabado. Então, enfim, né? E essa é uma dimensão de institucionalização. Você quer trabalhar, você precisa, né? Com determinado especificidade, você precisa ter contratos numa dimensão, né, administrativa que lhe flexibilize e que viabilize. Né? E depois aspectos normativos, e é isso que eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa armadilha. Né? E eu coloco aqui o que é necessário e o que é o excesso. O que é necessário, que Márcia falou bem, disse bem, olha, eu preciso ter um aspecto regulador muito bem definido, eu preciso ter, né, um regimento dentro da universidade que ampare todas as ações que eu tomo. Obviamente, estamos em instituição pública e eu necessito desse arcabouço regulatório. Ok, tudo bem. Né? Eu já tenho umas referências do governo federal. No nosso caso, as estaduais existem referências do Conselho Estadual, né, de Educação, que é o que regula as universidades estaduais, mas existe um peso que eu estou chamando aqui de excesso de normatização, e é minha leitura que é um excesso de normatização daquilo que o restante da universidade ainda não se apropriou. Né? É uma luta, né, dos poucos dentro da universidade, que ainda poucos, né, que defendem a educação, a mediação tecnológica, a educação à distância, mas que quando esbarra com determinados níveis de resistência, a solução é, olha, vamos criar uma normatização adicional para poder solucionar isso, e na verdade não soluciona, para gerar mais segurança, para gerar mais... Na verdade, você gera mais burocratismo, né? E o que não combina com tecnologia, com gestão tecnológica. O burocratismo não combina com gestão tecnológica. E a dimensão acadêmica está aqui, e a dimensão acadêmica é o aspecto que nós mais nos debruçamos, mas eu estou colocando, são as discussões nossas aqui, né, de grupo, né, de IES aqui. Na Câmara da Bruem, boa parte das discussões predominavam sobre essa dimensão, aspectos metodológicos, né, dimensão acadêmica, é isso que a gente foca, né, quer dizer, percebendo que a área administrativa precisa de atenção, mas essa é a essência, né, estamos falando de educação,
ciência. Então, alguns aspectos aqui que eu destaco, né? A discussão sobre qualidade em educação à distância e, sobretudo, o comprometimento do docente, obviamente, né? Enfim, né? Isso vale para qualquer dimensão educacional, não é exclusivo da educação à distância. Mas se você está num terreno que já é movediço, já é questionado, né, o menor, né, movimento fora do padrão já é objeto de questionamento e já desmorona, né, todo um projeto que foi construído com calma, com cuidado e com esmero. Né? A qualidade, né, e aí não estou falando qualidade, um termo abstrato que às vezes se usa dentro da administração, existem referenciais de qualidade muito bem definidos também dentro daqueles marcos regulatórios e que a gente pode trabalhar com eles. Né? E outro aspecto metodológico que a gente está discutindo aqui, todos os colegas já falaram, o aspecto do hibridismo, né? Quer dizer, a gente sair um pouco dessa dicotomia, desse bavi, desse fla-flu, né? Contra EAD, pró-EAD, né? Entender, olha, estamos falando de educação, mediação tecnológica, existe uma convergência, você usa e você dosa conforme desenho metodológico e não se trata, né, de um projeto excludente, mas complementares, e isso precisa ser avançado, né? Então, quando eu digo que mal, né, Márcia falou, olha, a marca tá formada lá, né? Quer dizer, mal a gente conseguiu, dentro das instituições, né, sedimentar a concepção do que vem a ser educação à distância, disseminar esse conceito, a gente que está discutindo há muito tempo as dimensões metodológicas, a gente já está pensando no próximo, e o resto da instituição ainda não foi, né? Não acompanhou, e a gente já precisa falar de hibridismo, já precisamos falar de convergência, e enfim. Né? E aí fica para os grupos de pesquisa. Né? Os grupos executivos não possam falar disso ainda. Né? Você tem que deixar isso só para os grupos de pesquisa, lá na frente, talvez os executivos comecem a falar sobre isso. Né? O desenho das ofertas na dimensão acadêmica é isso, né? E a gente está falando aqui, oferta de cursos próprios com recursos próprios, né? Ofertas de cursos articulados, como fazer isso? A universidade dispõe de equipe, como eu disse, de técnicos, de docentes, de equipe pedagógica, acadêmica e infraestrutura, mas como articular isso, entendendo que isso faz parte de um processo de formação. Né? Eu não estou tirando o professor do presencial para ir para o EAD, eu não estou tirando ele da sala de aula, ele continua no papel dele de docente, o tutor é docente. Né? O analista que está trabalhando, seja o projeto EAD presencial, híbrido, ele continua analista da universidade, não mudou nada. Né? Isso é clareza, né? Eu estou tirando uma fatia do orçamento para EAD? Não, você está direcionando uma fatia do orçamento de educação para educação. Então, em casa. Né? Muito bem. E outra dimensão, essa dimensão é bastante subjetiva, mas eu observo ao longo do tempo e vejo dentro da UNEB, vi dentro da UNEB muito claramente, por participar diretamente dos processos dentro da gestão, observei com os colegas dentro da Bruem, isso que eu estou chamando esse conceito, né, de enraizamento cultural, né, que é um conceito mais amplo, mas estou falando assim para educação à distância especificamente. Na UNEB a gente avançou muito em marcos regulatórios. Desde 2011 a gente tem um marco regulatório para oferta semipresencial. Desde 2011 a gente já tem. Né? Os cursos nossos de graduação, desde 2008, né, os primeiros cursos UAB, todos eles passaram pelo Consul, foram aprovados. Em 2016, nós aprovamos um curso de graduação EAD de administração sem financiamento UAB. Né? E mais alguns outros marcos regulatórios que a gente desenvolveu. Mas me surpreendia, isso, de novo, 2011, nós aprovamos uma discussão sobre oferta semipresencial, 2011. Me surpreendia em 2016, 5 anos depois, 2017, até pouco tempo atrás, 2018, e agora, 2019, eu participando de uma reunião de colegiado, né, onde se falou sobre nova oferta semipresencial agora, para o semestre, e uma colega nossa, que já tem muito tempo de universidade, que já está há 10 anos dentro da UNEB, né, esse a oferta semipresencial é feita através de edital, semestralmente, e uma professora disse assim, de fato a gente precisa rever. Alguém questionou sobre que disciplinas seriam ofertadas, mais uma vez, pela milionésima vez, e essa professora disse, realmente a gente precisa discutir essa coisa da educação à distância, da oferta semipresencial, porque inclusive na UNEB não tem regulação nenhuma. Mas foi um negócio assim que me chocou, Né? Inclusive, a coordenadora do colegiado estava, porque a coordenadora do colegiado recebe todo o semestre o edital e tem como responsabilidade divulgar isso entre os professores para que os professores se habilitem.
E era um colegiado que vários professores, inclusive, já participaram de oferta semipresencial. Mas ainda assim, você tinha pessoas, né? E como ela, obviamente, eu sei que, no caso da UNEB, né, com 24, 25, 26 departamentos, 29, né? Departamentos, obviamente, ela não é única, trocentos outros devem ter essa mesma, né? Então, isso eu estou chamando de enraizamento cultural de EAD, porque isso acontece. A universidade está pronta, né? Não se faz EAD por decreto. Então, assim, por mais que os nossos reitores, pró-reitores aqui exijam, eu quero um documento, eu quero um marco regulatório, isso vai nos dar segurança jurídica? Vai. Mas isso vai garantir a implantação, disseminação da educação? Não vai. Não vai. Né? Enquanto não houver um nível de sensibilização, de apropriação do docente, enquanto não houver apropriação tecnológica, isso não vai acontecer. A gente vai ficar realmente dependendo dessa discussão. Ariston, estou terminando, hein? Não me corte, não, peraí. Né? Pronto, e aí chegamos aos caminhos e descaminhos. Né? Então, primeiro, eu coloco aí como caminhos, né, e descaminhos são estabelecer esses parâmetros qualitativos, estamos todos preocupados com qualidade, mas esses parâmetros precisam ser ajustados à infraestrutura disponível. Porque, do contrário, é falácia. Olha, vamos formar grupos para discutir a dimensão de qualidade. Isso vale para tudo, né? Vale para o presencial também. Mas vamos formar grupos para discutir qualidade, EAD não tem qualidade. Não sei... Ok, tá bom, vamos discutir, vamos definir parâmetros de qualidade. Nem precisa, porque já tem trocentos modelos que avaliam qualidade em EAD no Brasil, né? Regulado pelo governo federal, inclusive, propostas apresentadas pela Unirede, propostas apresentadas pelo Fórum da Universidade Aberta do Brasil, dos coordenadores da OAB. Tem trocentos modelos, ninguém precisa inventar a roda. Tem. Agora, a universidade está dispondo uma infraestrutura adequada para que isso funcione, né? Então, né, você dá qualidade, você dá, né, o sarrafo, mas você prepara o jeito para saltar aquele sarrafo. Você não pode botar lá o sujeito saltar algo que ele não foi preparado, não foi treinado para aquilo, né? Então, é preciso dimensionar isso, e isso não é discutido, né? Isso não é discutido. O que é que eu tenho de infraestrutura, que nível de qualidade eu preciso, né? Então, é o caminho e descaminho. Ó, vamos normatizar parâmetro qualitativo, mas depois a gente discute a infraestrutura. Né? Normatização adequada ao enraizamento cultural, é isso, né? Quer dizer, de novo, não dá para sair implantando cursos à distância, porque eu tenho parâmetros de qualidade e eu crio uma regulamentação e vou implantar em todos os campi, em todos os departamentos, cursos à distância com os docentes. Né? E se o docente não está devidamente preparado, devidamente motivado, devidamente, né, formado, qualificado, como é que isso vai funcionar? Né? Então, a regulamentação, ok, ela te dá um suporte jurídico, né? Uma garantia jurídica, mas, né, não há garantia de que isso vai acontecer, que isso vai acontecer a contento, né? Sem recurso, né? Sem infraestrutura, né? E, sobretudo, sem esse comprometimento, não vai acontecer, né? E, de fato, é um processo que é temporal, ele depende deste envolvimento, desse comprometimento, e não vai ser somente o decreto, estou chamando de decreto, né? Não vai ser somente essa regulação que vai fazer isso, né? E outra dimensão aí que é mais ampla né, e que não pode ser, usando a expressão, né, para inglês ver, é política institucional, né? Política institucional é o quê? Não, universidade, todas as universidades colocam no seu PDI bonitinho, olha, tem que ter EAD, né? Coloca lá no seu plano estratégico quadrienal, tem que ter EAD, né? Está lá, bonitinho. Então, política institucional tem documento, tem, prova. Mas, né, de novo, né, essa dimensão cultural, ela não está impregnada dentro da estrutura, né? E aí, obviamente, acaba, né, eu vou chamar assim, o discurso mesmo da conveniência de que, olha, talvez seja esse órgão, essa superintendência, essa secretaria, essa unidade que não está funcionando bem, que não está trabalhando bem a educação à distância, né? Quando, na verdade, ainda é um problema cultural. É um problema cultural, porque a gente está falando de educação, o Túlio pontuou bem, concordo, Túlio, estamos falando de educação, né? Mas estamos falando de uma dimensão de campo de conhecimento que você precisa se apropriar antes para sua praxis docente, né? Sou docente, seja com tecnologia, sem tecnologias digitais, sou docente, né? Mas eu preciso me apropriar de um campo de conhecimento
para essa praxis, né? E aqui é o que o professor Antônio traz, né? Exatamente essas habilidades e competências que às vezes nem todos se apropriaram ainda e não vai funcionar, né? E não vai funcionar por decreto, né? Vai ter todo o amparo legal, mas ninguém vai querer embarcar ali naquele amparo legal. Então, é isso, mais uma vez aqui, agradecer aos meus colegas pelo convite, pela presença e pelos minutos que eu passei também, desculpa. Tranquilo, Jader. Jader, dos caminhos e descaminhos aí. O pessoal os intérpretes de Libras, eles só podem ficar até 17. Eles fizeram um acordo aí com o pessoal do evento. E Eli é a última que nos resta aqui. Ela veio depois de 2.000 quilômetros aí, tá montando Ciência 10 Bahia Sergipe. Ela pediu que se ela não falar no mínimo 2 horas, ela vai ficar... Brincadeira. 15 minutos vai ficar chateada. Eu falei que eu vou voltar para Sergipe, porque agora que eu queria ver como é que ficaria meu discurso, né? Traduzido, não vou ter o intérprete. Mas é isso mesmo, eu entendo. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar, né, a coordenação do evento, aí, os membros da SEAD, Univasf, ou FRB, desculpa, da SEAD, o FRB. Eu estava aqui falando dos nossos colegas da Univasf que não estiveram presentes, que não puderam se fazer presentes, né, os nossos colegas da Univasf, infelizmente, mas com certeza estão nos assistindo. Então, parabenizo aí a toda a equipe da SEAD e o FRB, né, pela realização desse evento. Agradeço a ANL e a Dilson, né, pelo convite. Saúdo os meus colegas e parceiros de longas datas, Túlio, Ariston, Márcia, Jader. E muito bom rever Ariston, né, depois de um tempo afastado aí para estudos. Estava fazendo falta nas nossas discussões da UVB. Bom, como os colegas falaram em pé, eu acho que vou ter que me levantar agora também, né? Para poder fazer a apresentação aqui. Ah, 2 lados. Bom, o título, né, da minha apresentação, o ensino superior à distância no IFBA, perspectivas para a institucionalização. Então, pelo título, vocês já devem prever aí que a gente tem uma EAD institucionalizada, né? Alguém pode ir passando para mim? Obrigada. Bom, primeiro eu apresento, né, os cursos que já foram oferecidos pelo IFBA e os que estão sendo oferecidos na modalidade de ensino à distância. Uma breve apresentação do cenário dessa oferta. E depois eu vou falar um pouco para vocês que está a política de institucionalização, né, no Instituto Federal da Bahia. Nós começamos em 2013 com os cursos técnicos do pró-funcionário na modalidade de ensino à distância. Eles foram oferecidos de 2013 a 2016 para os profissionais da educação em serviço, né, todos os cursos técnicos, multimeio didático, alimentação escolar, infraestrutura escolar e... Secretaria Escolar, isso, 4 cursos. Depois vieram os cursos do Mediotec, na mesma época que nós começamos os cursos superiores. Os cursos do Mediotec são cursos oferecidos para mais de 40 municípios da Bahia. Os alunos que estão no ensino médio, eles fazem os cursos técnicos concomitantes, e os alunos que já concluíram o ensino médio, eles fazem os cursos técnicos subsequentes. E os cursos superiores, né, vinculados ao sistema Universidade Aberta do Brasil, que foram oferecidos no final de 2017. A nossa aula inaugural aconteceu em setembro de 2017 e as aulas, né, iniciaram no mês seguinte, em outubro, de maneira que nós estamos completando, né, 2 anos de oferta de cursos superiores à distância entre as instituições, as 8 instituições que integram o sistema Universidade Aberta do Brasil. O IFBA é que tem uma oferta assim, mais recente, né, de menos tempo. Bom, aqui são os cursos que eu falei para vocês, do profissionário, vou passar. Esses são os cursos, né, do Mediotec que estão sendo oferecidos, como eu falei, em parceria com os municípios. E os cursos superiores, né, oferecidos pelo sistema UAB. Começamos também pelo edital 75, que foi o edital que a colega Márcia falou, que colocou assim, a proposta de maior número de cursos, né? Nós, nesse edital 75 de 2014, nós iniciamos, né, propusemos
e posteriormente iniciamos a oferta de 3 cursos de licenciatura: licenciatura em Física, licenciatura em Matemática e licenciatura em Computação. Um semestre depois, houve um período de aditamento do mesmo edital e, na ocasião, a gente conseguiu aprovar mais um curso, que é uma licenciatura em Educação Profissional e Técnica, na forma de Programa Especial de Formação Pedagógica. É um curso com duração de 1 ano e meio, que foi pensado inicialmente para ser oferecido para os professores do IFBA, que não tinham licenciatura, né? Nós temos um número de bacharéis que gira em torno de 57%. Parte desses professores já estão no 3º semestre da formação pedagógica. Nós temos aqui a professora, que atua também como formadora conosco nesse curso. Vi que temos também aqui alguns, quero saudar os tutores também, coordenadores de polo aqui presentes, nossos, né, parceiros fiéis aí na oferta desses cursos. E em 2019, nós estamos lançando agora, né, no dia 30 de setembro, um edital que prevê mais de 500 vagas para especialização, e vai ser nossa primeira especialização à distância. Prevê mais de 500 vagas para especialização no ensino de ciências, que tem como nome breve Ciência 10. É um projeto piloto da CAPES, que está sendo oferecido em rede. Inicialmente seriam 3 instituições, o IFBA começaria, depois a Universidade Estadual de Roraima e, em seguida, o Instituto Federal do Amazonas. Só que houve uma proposta do MEC de que o curso, enquanto um projeto piloto tido como inovador, pudesse integrar o escopo das ações do Ciência na Escola e, então, pudesse também selecionar mais instituições no país para participarem dessa oferta piloto. Né? De maneira que nós tivemos, há 2 semanas atrás, um segundo treinamento, já tínhamos recebido o primeiro para iniciarmos a oferta, mas agora, com as novas instituições, nós, então, fizemos um novo treinamento, porque agora é um número maior de instituições no país que vai oferecer esse curso. Bom, mas nós já havíamos lançado esse edital, talvez vocês já tenham visto o edital que foi lançado em janeiro, do Ciência 10, e que nós suspendemos temporariamente o edital em fevereiro, e aí, por conta justamente de o projeto ter integrado a meta dos 100 dias do governo federal, e a CAPES, então, disse para a gente que a gente não poderia passar na frente do MEC, do presidente que lançaria o projeto em rede nacional, a gente, então, suspendeu, né, temporariamente o edital. Mas, assim, em menos de uma semana de lançamento do edital, nós já tínhamos mais de 200 professores de ciências inscritos para 240 vagas. Né? Atualmente, a CAPES nos propôs atender também o estado de Sergipe, de maneira que, desde sexta-feira, a professora Catiane, que está ali na plateia, e eu estávamos lá desbravando os polos de Sergipe para podermos definir, né, quais polos que vão receber as 60 vagas que a CAPES adicionou às nossas 240 anteriores, para poder ofertar também em Sergipe essa especialização. Mas das 300 vagas garantidas, né, pela CAPES, nós pretendemos, como estamos também trabalhando e prevendo, né, o processo de institucionalização, oferecer algumas vagas a mais, né, e seriam vagas institucionais, e não só para o Ciência 10. Todos os que está lançando, a gente vai oferecer vagas institucionais, além das vagas da UAB. E a CAPES, inclusive, já está essa orientação, foi há 2 semanas atrás, quando a gente teve o treinamento, eles já orientaram que a gente não se limitasse às vagas UAB, justamente porque a gente sabe que, às vezes, né, há também a possibilidade de a instituição receber pelo custo aluno para aqueles alunos que não são de oferta especial, e na rede federal a gente já tem aprovado, a partir de 2017, um custo aluno de 0,80 do valor do aluno presencial. Né? Antes, o custo aluno era 0,25. Hoje, nós já temos aprovado pela CETEC o custo de 0,80. Então, por conta disso, a gente já está prevendo em todos os cursos, em todos os editais que serão lançados, essas vagas, né? Além das vagas UAB. Aqui nós temos o mapa da nossa primeira oferta, as 3 licenciaturas, né, que foram ofertadas ali em 2017, computação, física e matemática. E aí nós temos os municípios, né, nos quais a gente oferta cada um desses cursos. No segundo mapa, já aparece a oferta da nova licenciatura, que é a formação. E no terceiro mapa, ele ficou pequenininho aí, porque vocês vão poder observar que novos cursos, né, foram
no edital 05 de 2018. Alguns deles nós já estamos lançando o edital este ano. Aí muitos colegas até questionaram, né? Muitos cortes foram publicizados aí por conta de bolsas e de custeio também na CAPES. Mas o Ciência 10, ele está recebendo um recurso, tá? A parte do edital 05, 125 milhões para todas as ações do Ciência na Escola. E entre as 4 ações do Ciência na Escola está o Ciência 10, que é a especialização. Então, por conta disso, a gente não suspendeu o edital e, pelo contrário, a gente vai relançar agora no dia 30, tá? Porque o curso, a CAPES garantiu que não vai sofrer esses cortes. Mais uma boa notícia é que a Joana me falou semana passada que estão previstas algumas emendas parlamentares para o final de setembro. Então, é possível que algum recurso e também bolsas sejam liberadas nesse período. E aqui a gente tem, nesse terceiro mapa, os cursos que nós aprovamos e nós fizemos um pouco o que Márcia fez lá no edital 75. Nós fizemos, do edital 75 2014, nós fizemos algo semelhante, Márcia, no edital 05, né, 2018. Propusemos tudo que a gente podia para justamente ampliar, né, o nosso leque de oferta, estabelecer também uma parceria com os nossos diretores de campus e as diretorias de ensino do interior, porque nós temos hoje 22 campi, né? E a gente quer justamente descentralizar essa oferta. As ofertas iniciais, elas estão todas em Salvador, distribuídas para o interior. Nós estamos com o edital aberto, eu já apresento para vocês, que é um edital do campus de Ilhéus, com o bacharelado em administração pública e a licenciatura em educação física. Então, os campi do interior já começam também a iniciar as suas ofertas. E para Ilhéus é o primeiro curso superior, os 2 primeiros cursos superiores que estão sendo oferecidos no campus IFBA de Ilhéus são justamente na modalidade de ensino à distância, porque até então eles só têm oferta de cursos técnicos. Então, aqui nós temos, além da licenciatura em educação física, a educação física é nova. Eu vou mostrar para vocês que ela está ali. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quadradinho colorido. Mas, além da licenciatura em computação, física, matemática e da formação pedagógica, com os novos cursos, nós estamos oferecendo agora a licenciatura em educação física, com Ilhéus, o edital está aberto, tá? O bacharelado em administração pública, e aí a gente tem o nosso primeiro PENAP. Depois, nós temos também um tecnólogo em jogos digitais, que nós temos uma oferta em Lauro presencial, então nós aprovamos agora também a oferta do curso à distância. Nós temos 3 especializações. Uma que é a Ciência 10, que o edital, né, vai ser relançado agora no dia 30 de setembro. Depois nós temos também a especialização no ensino da matemática, que já é uma oferta do campus IFBA de Camaçari, né, para 6 polos. E nós temos a oferta da especialização em estudos étnicos e raciais, identidades e representação. Essa é uma especialização que nós temos oferta regular, já na modalidade presencial no campus de Salvador. Mas, a cada edital que se abre para a formação de novas turmas, nós temos em torno de 600 alunos concorrendo a 40 vagas. Então, encontramos no edital 05 a possibilidade de ampliar, né, essas vagas e levar também essa educação para alguns municípios, né, do interior. Então, é também um dos editais que a gente deve lançar aí em breve. Aqui são os polos a serem atendidos, né, pelo curso de especialização no ensino de ciências. E aí vocês vão ver os municípios da Bahia e também de Sergipe. É provável que a gente feche a parceria com Lagarto, e o polo fica de Colônia 13, Poço Verde e São Cristóvão, que é um polo municipal que fica dentro da Universidade Federal de Sergipe, né? O CETED é que administra, né, que gerencia as ações desse polo. Então, 60 vagas para Sergipe, 240 para Bahia, pela UAB. Estão sendo contabilizadas aí as vagas institucionais. Aqui os cursos que vão ser oferecidos, né, pelo campus de Ilhéus. O edital está aberto, mas as inscrições começam no próximo mês, em outubro. Os polos a serem atendidos pela licenciatura em Educação Física e também pelo bacharelado em Administração Pública. Além desses polos que estão aqui na lista, Tiago, que é o diretor do campus, ele já tem uma experiência com a UAB pela UESC, né? Ele era tutor do curso de Física durante algum tempo. E hoje ele já está estabelecendo parceria com alguns municípios para ampliar
essa oferta desses 2 cursos superiores, municípios do interior, com a parceria, né, com as secretarias municipais de educação. Bom, e como o colega Túlio falou da necessidade, né, de firmarmos parcerias para a gente poder institucionalizar, né, os nossos cursos, e a professora Márcia falou da importância da colaboração, e todos os outros, em algum momento, citou, né, que nós já vimos trabalhando há algum tempo, por meio do consórcio AB Bahia, e também por meio agora da Universidade Virtual da Bahia, que compõe 4 universidades estaduais, 3 federais e um instituto, né? Então, nós temos também no IFBA buscado estabelecer novas parcerias para oferta de cursos superiores à distância. A UVB, como eu acabei de falar, a parceria com a UFBA, tivemos a primeira reunião semana passada, não é isso, Márcia? Renato, o pessoal que está aqui, tivemos a primeira reunião para poder estabelecermos já uma agenda de trabalho através da RCA, a professora Márcia falou um pouco sobre isso. Com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nós temos hoje 57 alunos matriculados numa especialização. O campus de Fernando é um polo do IFRN para a oferta da especialização em práticas assertivas na educação profissional, integrada à educação de jovens e adultos. A maior parte das vagas para os professores da rede federal, mas também atendendo à demanda social. Universidade Federal de Sergipe, inicialmente, né, com a especialização para ensino de ciências, de Ciência 10. E estamos em diálogo com a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, para a oferta também de uma especialização em educação à distância. E temos, né, outras ações e assim, outras ideias que a gente ainda não colocou aqui, porque ainda não estão concretizadas, mas no sentido justamente de trabalhar de forma colaborativa, de trabalhar em rede. E é um relatório do CONIF e FDE que foi encaminhado para todos os institutos, né, do Brasil, institutos federais do Brasil, que é um relatório de um grupo de trabalho que durante 2 anos se debruçou para estudar, né, como estava o ensino à distância nos institutos federais do Brasil. E aí eles apresentam, na verdade, a síntese, né, desse estudo, sugestão não só para o processo de institucionalização, mas sugere também a hibridização do ensino presencial na rede técnica federal de ensino, né? Então, a gente já está começando a discutir também a hibridização, inserir, né, a carga horária necessária nos nossos PPCs que estão sendo revisados. E tudo isso faz parte das ações, né, que tendem a tratar a questão da institucionalização da EAD no IFBA, mas também da hibridização do ensino presencial. Aqui são ações, né, que o CONIF apresenta para a gente poder institucionalizar, porque ainda ofertamos cursos superiores à distância e cursos técnicos por meio de programas especiais, né? Nós temos hoje a UAB ligada inicialmente à Pró-Reitoria de Ensino, e nós temos o Médiotec vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, mas a gente tem até outubro deste ano para apresentar uma política de EAD do Instituto e prever como é que a gente vai articular ações, né, de forma a caminhar para poder instituir uma diretoria, né, uma secretaria, talvez uma superintendência a gente não consiga agora, como os colegas já têm aqui na UFRB, na Univasf e na UFBA, mas, de alguma forma, a gente precisa, né, estabelecer como nós vamos caminhar nesse processo de institucionalização, porque não dá mais para ficarmos trabalhando de forma isolada, como nós estamos hoje, ensino superior e o ensino técnico. Aqui é uma portaria, né, que prevê inicialmente uma comissão, que estava composta por aqueles membros ali acima, para pensar a política de EAD na instituição, mas por conta do acúmulo, muitas vezes, de atividades e de participação em outros comitês, em outros grupos de trabalho, as frentes de trabalho, essa comissão, no final de 2018, se reduziu a 3 membros, que é aquela lista ali do meio, que é o professor Marcelo Diniz, a professora Lígia e eu. E o que a gente conseguiu inicialmente, porque a nossa portaria venceu no dia 30 de dezembro de 2018, e o que conseguiu avançar foi que a gente, né, em um dos documentos
que estavam sendo revistos a EAD, porque até então o nosso PDI não contempla, né, e ele está sendo revisado, o PDI. E as normas acadêmicas do ensino superior também não contemplam, elas foram aprovadas agora, em maio, aqui está, né, a resolução 23 de 16 de maio de 2009. Então, tudo que a gente sugeriu, né, de inclusão das políticas de EAD nas normas acadêmicas do ensino superior, isso tudo foi acatado, já está publicado, né, a resolução já está aí publicada, e essas normas já estão em vigor. Só que a gente tem agora, a comissão, ela foi reunida e tem até 30 de outubro para apresentar, né, a política de EAD do Instituto para avaliação. Estamos trabalhando nesse sentido. Tivemos que dar uma pausa, porque recebemos há 2 semanas atrás, né, a visita do INEP de recredenciamento para oferta de EAD, pela primeira vez, porque como a nossa oferta é recente, nós protocolamos essa solicitação em 2015, e só agora nós recebemos a visita em loco. Já saiu o resultado, graças a Deus, um resultado positivo, né? Estamos com nota 4. Quem sabe trabalhar nos próximos anos, né, pela institucionalização e atingirmos, né, quiçá o 5. Tivemos também a auditoria da CGU durante 6 meses. A auditoria começou em outubro passado e terminou este ano. A previsão era de 3 a 4 meses, mas eles tiveram que tirar férias, né, os auditores, primeiro o auditor, depois a auditora, eles tiraram férias no período, e a auditoria durou 6 meses. Então, assim, muita emoção, né, trabalhar com EAD. Com pouco mais de 1 ano de oferta, a gente passa pela auditoria CGU. Termina a auditoria e, graças a Deus, o resultado muito positivo. Eles, inclusive, elogiaram, né, o trabalho que está sendo realizado pela UAB no IFBA. E aí, depois de terminar essa primeira etapa com a CGU, veio, né, a notícia do INEP, da série SMEC, de que receberíamos a visita de recredenciamento. Então, passada dessa fase, nós iniciamos agora uma outra, que é de reconhecimento dos nossos cursos, né? Então, assim, é um pouco do cenário, né, do que nós temos hoje de oferta do IFBA, oferta atual e daquilo que a gente tem para iniciar, e dizer que, assim, estamos, né, pela institucionalização, como todos os colegas aqui, inclusive que já têm oferta própria, mas nós tivemos uma audiência na Câmara dos Deputados, alguns dos que estão aqui, como Linda Mara, coordenadora do Polo de Itabuna, esteve presente nessa audiência, e Vanessa, que é representante do CONIF, ela disse naquele momento que ela tinha muito medo, que eles estavam defendendo ali, na verdade, era a institucionalização como uma substitutiva para os programas de fomento. E ela deixou bem claro que isso não resolveria o problema da EAD no país. Que a gente precisa sim institucionalizar, a gente precisa sim ter oferta própria, mas a gente também precisa, né, dos programas de fomento, porque sem isso a universidade não sobrevive, né, e não consegue dar continuidade aos seus cursos. Bom, meu tempo já encerrou há algum tempo, foi até redundante, mas assim, a Ariston fica o tempo todo ali puxando a orelha. Muito obrigada, gente, pela atenção. Aqui eu deixo os meus contatos, se alguém, né, porventura, elisangelareis@ifba.edu.br e elisangela@ifba, se vocês querem alguma informação, né, sobre os nossos cursos, manda um e-mail que eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Elisângela, ela também está concorrendo aí com o professor Antônio. Brincadeiras à parte, só para finalizar a mesa, o que nós desdobramos sobre institucionalização, ela rege sobre vários eixos. E, na minha visão, o principal desafio é como trabalharmos com a educação, independente presencial ou à distância, como a gente pode incorporar isso e utilizando das tecnologias, mas a mesa ela sempre fala bastante da questão de fomento, né? Porque nós tínhamos no governo Dilma estava morta a EAD 2015 praticamente, foi ressuscitada no Temer e com o edital 075 e outros editais que foi o Plus, e entramos novamente em uma época de vacas magras. Então o pessoal que falava fora Temer já tem um soldino aí, volta Temer, porque estava ajudando naquela época em relação à educação à distância. Brincadeiras à parte, existe um direcionamento para a educação à distância, ela não vir por programa, deixar de ser um programa, um projeto, e quem sabe se tornar uma política de distância mais difícil.
para a atual conjuntura. Se espera que, no mínimo, se adentre nossa matriz OCC, que é a matriz de fomento, então, tanto para as federais quanto para os IFES, é a matriz OCC, é a matriz de fomento dos cursos, e nas estaduais é sempre feito através de um convênio. E aí, as estaduais, elas também têm os programas do governo do estado, ora incipiente ou não, são políticas também de educação à distância. E abertura para novos eixos. O que eu vejo é projeções, então o Marco Túlio projeção de como a Unirede pode atuar a nível nacional e internacional, trazendo essas mediações. A Márcia traz a proposta da rede colaborativa de aprendizagem, já em conjunto com o pessoal de Portugal e também com a Rede Bahia, de montarmos e sedimentarmos essas universidades parceiras, em estruturar, em fazer esse diagnóstico nas universidades, através da plataforma Digicomp, mas não só isso, mas também de propor ações futuras de capacitação e principalmente de recursos que mobilize e motive a educação à distância. Então, todas essas temáticas, exceto a Elisângela, que está gastando o dinheiro todo aí, então é um caso à parte, não só por ser IFE, mas a Elisângela também pegou um momento, uma janela, que cada instituição tem de expansão. Então, a UNEB foi isso há 10, 12 anos atrás, a UFBA mais recente, nós pegamos no edital, acho que o 03 2013, então, parte, e é aquela motivação, a adrenalina de implantar curso, de motivar o grupo. A personalização que a gente tanto sabe, da parte administrativa, da parte de regulação, como se dá isso no âmbito interno institucional, principalmente como o encargo docente do professor, ele sai do somente presencial, porque ele é contratado por presencial, mas também migre para a modalidade à distância. E como é que vai ser feito isso? Na nossa universidade, ela é feita sempre além, né? Então, através de uma bolsa, além das 40 horas, o professor que quer desenvolver a educação, ele vai, ou seja, é uma meta para e passo. Exceto 2, 3 professores que são da Universidade Aberta do Brasil, daquela lei antiga de vagas, e nós temos 2 técnicos e dois docentes com essa finalidade. Então, eu gostaria de agradecer à mesa, porque vocês observam a sinergia, nós trabalhamos juntos já há quase 8, 10 anos, então todos se conhecem, têm as dificuldades, têm a dificuldade interna, como o Jada coloca, na dimensão administrativa, na dimensão acadêmica, mas nós temos problemas endo e problemas ESO, e esse grupo de professores, de pessoas, sempre na sinergia de trabalho e sempre dando risada, a gente sempre faz o trabalho de forma leve. E a experiência de cada instituição sempre irriga a outra, estimula a outra. Nós aprendemos agora algumas experiências internacionais e isso foi bacana porque como se dá um modelo pedagógico, a gente sempre achava que o modelo nosso era um modelo que poderia melhorar, e o modelo da Universidade Aberta de Portugal, que é uma universidade já consolidada, dá esses outros modelos. Então, coisas boas saíram, livros, capítulos e outros cursos, e estamos abertos a pensar na projeção futura. Essa mesa institucionalização, ela não morre, né? Ela fica sempre perpassando, e para o terceiro ela volta novamente com a perspectiva, quem sabe agora já dos meios digitais e da sensibilização, da avaliação de competências em tecnologia digital. Então estão abertas as janelas, essa que é a nossa premissa, e abrir perguntas agora às pessoas que querem fazer algumas questões para a mesa e fazer nosso fechamento. Questões? Todo mundo cansado? Tem uma pergunta. Tem uma resiliência, graças a Deus. Sim. Eu sou Eleni, coordenadora do Polo de Jequié. O dia de hoje foi gratificante para o conhecimento nosso como participantes. Mas como coordenadora de Polo, esse momento de hoje à tarde, muito mais ainda. Eu não sei se Lindamara concorda comigo. A gente sempre tem preocupação com a UAB. Se vai acabar nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Lindamara, que é e Elielson, em parte, são os que nos orientam, nos dão as notícias boas e às vezes ruins através do grupo, é que vem nos animando, não é? Para a gente não desanimar inteiramente. E fiquei muito contente com o Polo de Jequié receber os 2 cursos
que é bacharelado em administração, e o de educação física. Eu direciono agora a minha pergunta, como nós só temos um curso de especialização no Polo de Jequié, que é o de gestão de saúde pela UFRB, agradecer a o conterrâneo aqui, não é, que faz essa força, dá essa energia para a gente. Eu queria saber se as vagas que vocês, com as possibilidades, se não pode ter Ciências 10 também para Jequié, para você estudar essa possibilidade, porque você disse que ia ter a cota institucional. Se com isso não dá para encaixar o Polo de Jequié, eu ficaria muito contente, os professores ficam também, viu? E seria ótimo. Muito obrigada. Professora, como é mesmo o seu nome? Eleni. Professora Eleni, olha só, nós temos uma lista, viu, de coordenadores de polo, né? Pedindo, não é isso, linda? Para integrar a oferta da ciência na escola. Mas o que acontece? Todos aqui sabem que nós só temos uma cota de tutor para cada 25 alunos da especialização. E aí, quando a gente fez a articulação no edital 05, aí nós aprovamos ali aquela lista de polos, alguns ficaram de fora e a gente prometeu que na possibilidade de reoferta nós colocaríamos justamente aqueles polos, né, que não entraram na primeira oferta, mas tem sim alguns municípios querendo ofertar, né, no escopo das ações das ofertas institucionais. O que acontece? Como a gente precisa da figura, né, desse tutor, desse professor mediador, a gente tem feito o seguinte com as prefeituras, por exemplo, que é mantenedora dos polos municipais. Uma cooperação técnica do IFBA com o polo assinado e assinado também com o secretário de Educação. A gente coloca ali quais são os critérios para que a gente, então, firme a parceria e tenha essa oferta institucional. Então, a gente pode depois estabelecer um contato, fazer uma reunião, também o coordenador do curso, o professor Jean Carlos, tá, para a gente poder conversar, porque aí nós precisaríamos da disponibilidade de um professor da rede, né, de 20 horas semanais da sua carga horária, né, disponíveis para isso. O curso Ciência 10, como ele é um curso, um projeto piloto da CAPES, e um projeto também inovador, o ambiente virtual é próprio, né? A gente recebe um container que a gente instala no nosso ambiente virtual e o curso já está todo montado lá na plataforma, desde a primeira disciplina até a última. E como ele pretende atender o Instituto Federal do Amazonas, e esse curso vai ser levado para as populações ribeirinhas do Amazonas, onde não tem internet, o ambiente ele funciona online e funciona também offline. Então, assim, o que a gente precisa fazer mesmo é garantir que a gente vai ter esse professor mediador lá, tendo em vista que o que a gente tem de cotas para a mediação é só correspondente ao número de vagas aprovadas no âmbito do edital UAB, né, que é o edital 05. Tudo mais que a gente for ofertar é por nossa conta e risco, né, e por isso a gente está firmando e estabelecendo alguns critérios para poder ampliar essa oferta e a gente pode conversar posteriormente. Mas a gente está muito feliz de chegar a Jequié, porque Jequié é uma localidade onde a gente tem um campus que vai servir de apoio. Porque o que acontece? A gente firma um termo de cessão de uso de espaço. Olha a alegria dela, gente. Podemos conversar, sim. Mas assim, aí é feito um termo, né, que é padrão da CAPES, termo de cessão de uso de espaço, onde o campus da instituição passa a ser uma extensão do polo. Então, todos os laboratórios são cedidos, auditório, e a gente sempre firma em todas as nossas ofertas que a gente tem em locais que a gente tem campus, a gente firma o termo de cessão de uso, né, de polo e diretor de campus local. Tá bom? O povo de Jequié é bravo, não. A Dilson é de Jequié, né? Então a perturbação é por essa. Bom, mais algum questionamento? Parabenizar e agradecer a equipe aí da SEAD pelo evento, pela ação e pelo apoio full time aí de toda a comunidade. Um abraço a todos e dá para encerrar a sessão de hoje. A Dilson vai falar alguma coisa, Eniel, ou não?
Encerra. Tem mais alguma coisa? Ok. Então, dá encerrada essa mesa, então.